Ô, Cabido, a título de comparação, a gente falou um pouco do Rodrigo Nestor indo por empréstimo pro Bahia por 10 milhões de reais. O Zarate está saindo aí por 12 milhões e meio, mais ou menos, se forem mesmo confirmados esses 2 bilhões de dólares. E a título de comparação também, só pra gente ter uma ideia, o Cruzeiro pagou 3 milhões de dólares por 60% dos direitos do Fabrício Peralta, que é um jogador de meio campo também, que é um jogador muito jovem, ainda tem potencial e tudo mais, é outro tipo de contratação, mas pagou aí 50% a mais pelo Peralta do que o Atlético está recebendo pelo Zarate. Queria que você falasse disso, da preocupação do Atlético que está perdendo jogadores para o mercado argentino, que na teoria tem muito menos dinheiro Tinha que ser o contrário, do né? que o mercado brasileiro, e também fala sobre o Batalha. A informação que eu tenho, vou até pedir para o Igor aí, se ele tiver alguma informação nesse sentido, a informação que eu tenho de um colega da Argentina é de que a proposta do Boca é de $1 milhão pelo Batalha. Mas para um jogador mais veterano. Já veterano e tudo mais. Mas é o que a gente fala aqui, né, o Cabido? $1 milhão, o que você faz com $1 milhão hoje? 5 Nada. milhões de reais no Nada. futebol? Não faz nada. Então, assim, talvez seja melhor você manter o jogador por um ano e perder ele de graça do que você ganhar $1 milhão e perder o jogador, porque você não contrata um substituto por Batalha com $1 milhão. Queria que você falasse um Só pouco lembrando desses que os dois assuntos. jogadores acabam o contrato no fim do em ano. reta final de contrato. Tanto O Zarate até antes. O Zarate termina em outubro o contrato dele, uma isso. doideira. É, maluco isso. E o Batalha em dezembro. Eu acho que o Rafa acabou de matar a charada. Pelo que parece, tá? A gente tá falando aqui de dois jogadores que querem talvez voltar pra Argentina, talvez o Zarate o mais, né? Porque tá voltando pra equipe de origem dele, que é o Racing. E vai fazer muita falta, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a questão da minha sensação de desmanche no Atlético, mas o mercado ele tá inflacionado e o Atlético, tirando essa execução do Paulinho, no caso... Execução do Paulinho? Execução, no caso, Execução do negócio. A execução do negócio, no caso. Vendendo jogadores ou fazendo acordos baratos, porque sabe que daqui a alguns meses esses jogadores vão sair de graça, assim, sair sem gerar nenhum tipo de lucro para o Atlético. E aí é aquela pergunta, né? Antes alguma coisa do que nada. A gente também não sabe qual é a situação orçamentária do Atlético para a temporada. A situação orçamentária do Atlético de vida a gente já falou muito aqui ontem e hoje, mas a questão do Atlético no mercado a gente ainda está com algumas dúvidas, né? E acho sim que são perdas, concordo com o Rafa, irreparáveis, mas eu acho que preocupa o torcedor do Atlético essa sensação de desmanche. Ô, Rafa, o Atlético, só para concluir, Gris, ele está sendo... Gente, tá sendo desmanchado. Mas aí vou entrar na outra pergunta que eu vou fazer pro Rafa agora, porque eu não vi ninguém debater nesse assunto ainda. E acho que já tá na hora da gente começar a pensar por esse lado. Talvez, Rafa, não seja uma sensação do Atlético de que ele precisava fazer uma grande reformulação no elenco, porque a gente tá falando de jogadores que estão saindo, que já estavam no clube há muito tempo, que conquistaram muito no clube, e aí talvez o clube tenha sentido que, olha, tá faltando fome nesses caras, o ambiente tá meio acomodado e tudo, a gente precisa dar uma sacudida. Me começa a passar a impressão de que o desejo era, de fato, fazer uma reformulação muito grande por conta disso, porque isso não vinha sendo falado por ninguém do Atlético, né? Essa palavra reformulação, ela não foi falada por ninguém no final do ano passado. Você acha que talvez possa ter um pouco disso também nessas saídas? Eu acho pouco provável. Eu não quero acreditar que seja isso. Eu acho que é muito mais nesses dois casos específicos, não dos jogadores que já saíram, que estavam em fim de contrato, jogadores mais velhos e que já não jogavam tão como titular mais, mas nesses dois casos, me parece que é muito à vontade do jogador. Acho que a escolha do Batalha é até mais aceitável. Batalha com 33 anos, quer ir pro Boca, talvez um contrato um pouco mais longo. Tem Super Mundial. Tem Super Mundial, um valor bom. Os dois vão pra Libertadores, né, no caso. O Zaratio, eu já não entendo tanto. O Zaratio do Atlético para uma venda, ele vai para uma Europa, ele vai para um clube muito melhor. Ele voltando pro Racing, se ele for muito bem, a tendência é que ele volte pro Brasil. É que ele volte para um clube... Eu acho que aqui ele tá num patamar acima do Racing hoje. Ele voltando pro Racing, se ele for mais ou menos, dificilmente ele sai de lá. Ele tem que ir muito bem para ele voltar pro mercado brasileiro, para ele voltar pro mercado mexicano, ou se ele tiver muito para ele voltar para a Europa. Então acho que ele tá regredindo na carreira e a possibilidade dele voltar pro Racing com 32, 33 anos era a porta aberta do Racing para ele a qualquer momento. Mas tem outro detalhe importante em relação ao Zarate, que é o seguinte, você falou de Europa, eu já não acredito mais de Europa no Zarate. Mesmo ano passado e tal, por conta muito dessa questão do custo-benefício. Talvez o jogador e o seu staff não entenderam que
para ele, jogar no Brasil estava sendo sacrificante demais em meio a tantos jogos. A gente tá falando aqui de 33 ou 36 jogos que ele fez na última temporada. Na Argentina você joga menos mesmo, você joga em média 55, 60 jogos. Talvez não seja isso também, longas distâncias, viagens e etc. A gente tá falando aqui de Avejaneda, que é na Grande Buenos Aires, praticamente você não viaja de avião, a não ser que seja para Mendoza ou para Córdoba, então assim, é pouco. Se ele estiver pensando nisso, é legal. É sinal que o cara pensa na carreira, no projeto. Porque jogar menos, ele vai poder render mais. E essa questão de jogo todo dia atrapalha o Zaratio. Que parece não, né? Aqui no Galo, ele não conseguiu ter essa sequência sempre, mais em 21, depois ele não conseguiu tanto.